E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar e hoje muito papo bom. Microblading para sobrancelhas, 60 anos e com o pé na estrada. Também as mulheres na política, é ano eleitoral, hein? Temos que falar sobre isso. Bora então começar o programa? Que Shakira e Jennifer Lopez arrasaram na final do Super Bowl já não é mais novidade, isso todos vocês já sabem. Agora, o sucesso foi tão grande que uma cena em específico da colombiana viralizou na internet e rendeu inúmeros memes. Enquanto apresentava o hit Hips Don't Lie, a diva se inclinou para as câmeras e começou a mexer a língua freneticamente. E é claro que não demorou muito para que a imagem se tornasse uma das mais compartilhadas no momento. Porque, afinal de contas, as pessoas não têm mais o que fazer, né? Mas, enfim, faz parte, esse é o mundo da internet e volta e meia aparecem essas notícias extremamente interessantes. A gente só tem que combinar que os memes são sensacionais. Oh, criatividade. Bom, outro tá rolando aqui, também é sobre uma cantora, mas dessa vez Rihanna, que ela pode até estar meio afastada do mundo musical já faz um tempinho, mas isso não a impede de colher os frutos do seu trabalho. A NAACP Image Awards, uma premiação anual promovida pela Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor para os afro-americanos mais influentes do cinema, televisão e música do ano, concederá o prêmio mais importante do evento, a Diva. A premiação rola no dia 22 de fevereiro. Ela merece, né? Maravilhosa. Outra, aliás, só divas aqui no Tá Rolando hoje. Aliás, vamos fazer o Tá Rolando só sobre divas, porque afinal de contas aqui a gente se propagandeia, né? Eu, Rihanna, J.Lo, Shakira, tudo a mesma coisa. Só que não, né? A gente tem que se valorizar, né, Andréia? Claro, sempre. Então, olha aqui, Andréia Garcia, maquiadora, especialista em microblading para sobrancelhas, hoje será o nosso papo, e ela tá falando comigo e olhando assim para as minhas sobrancelhas. A gente vê que ela tá analisando, né? Aqui já tem um olho clínico, né? A pessoa tá ali para ver se tá bem, se não tá. Andréia, então, hoje em dia essa técnica já se tornou mais, na verdade não essa técnica específica, mas as pessoas têm perdido o medo de mexer na sobrancelha e fazer esses procedimentos, porque de fato faz muita diferença quando a gente bate o olho e dá uma vida. Como é que é especificamente a técnica que tu aplica? A técnica que eu aplico, isso é bem legal, assim, porque as pessoas confundem bastante, né? Micropigmentação com a microblending. E existe, da mesma maneira, várias formas de se fazer, tá? Então, por exemplo, a gente pode alterar tipos de lâminas, pode alterar tipo de pigmentos, pode alterar tipo de anestésicos, e isso tudo vai ter um resultado final diferente. Eu trabalho com ela fio a fio, com uma nanolâmina muito, assim, eu gosto daquele desenho bem natural, bem fininho. E também opto por um pigmento que é a base de água e óleo. Então, isso quer dizer que ele vai sair em, no máximo, 1 ano, tá? E eu acho que o que falta muito, às vezes, é a falta de informação referente a esse pigmento. Porque como isso, assim, todo mundo faz, agora, bem como tu falou, virou moda e tal, as pessoas esquecem de se informar em relação a isso. O que está sendo inserido ali na tua pele, né? Então, procurar profissionais que não trabalhem, por exemplo, com chumbo, que é aquela formulação mais parecida com a de tatuagem, que depois vai virar cinza, azulada ou uma outra cor indesejada na pele. Ela vai ficando meio apagadinha, bem que nem tatuagem mesmo. Tatuagem, E aí entra a diferença também da implantação disso, né? Porque a micropigmentação, ela é feita com um indutor elétrico, bem parecido com o de tatuador mesmo, né? O dermógrafo. Então, ele vai mais fundo, né, na pele. Já com o Tebori, que é o indutor manual, que a gente utiliza para microblending, ele é mais superficial, ele é mais um arranhar de pele. Então, mas, enfim, mesmo tu arranhando, se tu opta por um produto à base de chumbo, a gente vai ter uma diferença lá adiante. Então, eu chamo atenção para as pessoas não no resultado inicial. Tu viu a tua amiga, achou lindo, vai e faz, né?
Dá uma olhadinha nela daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano. Pra ver como é que a coisa, como é que se assentou. Porque essa pressa aí, ela tem um custo lá adiante, né? Que ele pode ser bem alto, assim. Aí tem que fazer retirada com laser, com ácidos. Pois é, o bom de ser temporário, durar 1 ano, é um tempo bom. A pessoa curte o efeito, mas também dá aquela sensação de que, bom, saiu, vou refazer, será que quero da mesma forma? Até porque, às vezes, as modas das sobrancelhas mudam. Agora, André, assim, dói? Comigo não. Depende da mão. Não é a mão, é um anestésico Ah. mesmo. É porque a gente não consegue manipular um anestésico aqui no sul, né, no Brasil, com uma formulação com uma quantidade de lidocaína. Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma xilocaína, Dermomax, Emola, que a gente encontra na farmácia pronto, ele tem em média 5% só de lidocaína. Então, eu trabalho com um anestésico manipulado com 20% de lidocaína. Então, isso faz muita diferença. Sim, a pessoa vai lá, passa, espera um pouquinho. 30 minutos. E quanto tempo leva o procedimento inteiro? Vai depender, cada caso é um caso. Se ela quer só um tipo de preenchimento, assim, 15, 20 minutos. Deixa se eu tem algum mostrar tipo de aqui, ó. um pouco mais. E se é aquela pessoa que precisa fazer inteira, aí 40 minutos. É incrível porque a gente consegue dar uma olhadinha aqui numa das fotos do... Passa teu Instagram, Meu, a princípio. @Andrea Garcia Makeup. Eu sou está maquiadora aqui, e micropigmentadora. Olha a diferença que essa sobrancelha dá num rosto. É incrível como a sobrancelha feita, assim, ela também rejuvenesce muito, né? Porque muito. demarca as linhas do rosto. Isso é uma das coisas que eu costumo... Quando eu vou mostrar todas as fotos de antes e depois, e tu nota que as minhas fotos ali não aparece rosto nenhum, é sempre só sobrancelha. Então, independente da idade da pessoa, porque tu nem sabe qual é a idade da pessoa que está olhando ali, todas elas tu vai ter essa sensação de que ela remoçou pelo menos uns 10 anos. Incrível. É essa correção da forma, do ângulo, da espessura, da quantidade de pelos. Pois é, André, aí tem essa outra questão, porque na medida em que tu tá refazendo a sobrancelha, contornando ela novamente, tu também analisa qual é o formato natural dela. Sim. Porque muitas vezes as pessoas passam uma vida ali tirando com pinça e quando vê já desvirtuou a sobrancelha. Essa medição a gente faz através de toda a simetria do teu rosto, tá? Essa medida é entre a boca, a narina, os olhos e a sobrancelha. Então, assim, não é só olhar para a sobrancelha ou só para os teus olhos. E tem várias maneiras de se medir. Pode medir com paquímetro, tem gente que trabalha com linha, tem gente que trabalha com placas prontas. Não é o meu Sim, daí depende caso, mas da cada técnica, caso é um mas a caso. ideia realmente é deixar de acordo com essa simetria natural. O mais natural possível. E já aconteceu de chegarem lá e pedirem assim, não, mas a pessoa tem a sobrancelha redonda e pede a sobrancelha arqueada. Tem, mas assim, eu adoro essa palavra, arqueada. Porque, na verdade, eu digo assim, tu queres realmente ter um arco na tua sobrancelha? Imagina um arco na tua sobrancelha, é isso que tu quer? A pessoa, não é. Então nem vamos mais falar da palavra arqueada. Né? Eu acho que a gente tem que falar de ângulo, né? Trabalhar esses ângulos. Então, também orientar a cliente, porque às vezes o que ela pede, até por falta desse tipo de orientação, o profissional vai fazer o que tu tá pedindo. E aí depois tu vai sair de lá com um arco. Então, e ainda, convenhamos, né? Se olhar no espelho e ali aquela coisa que realmente se destaca e chega antes da pessoa. Bom, então dá para conseguir... Dá para prosseguir e não sentir dor e ainda sair rejuvenescida só fazendo a sobrancelha, que maravilha. Com certeza. Dá para fazer no verão? Dá para fazer no verão, só que tem que ter uns cuidadinhos, porque a pele vai estar aberta ali nos primeiros dias. Então, por exemplo, nadar em piscina com cloro, tu vai retirar esse pigmento. Se tu ficar muito tempo na água do mar também. Tu não vai poder aplicar filtro solar em cima dela nesse primeiro momento. Então, assim, dá para fazer, mas a pesa vai ter que ter super cuidado. Bom, como qualquer procedimento estético. Exatamente. Não é nada imediato, ele tem um tempo, né? Em um mês é que aparece de verdade o resultado. Então não dá para querer também fazer hoje para amanhã estar pronta na festa. Sim, aí tem que respeitar o processo. Respeitar. Andréia, muito obrigada pela tua presença aqui, pelas tuas dicas e ensinamentos. A pessoa já tá louca para arrumar a sobrancelha. Vamos lá. Hein? Olha aí, vamos ver. Lá. Então tá, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos já em ano eleitoral
E não poderia ser diferente. Temos que falar sobre a participação feminina na política, ou vocês não acham? Bom, para bater um papo sobre esse tema tão relevante, estamos aqui com a advogada Brenda Quadros, está se especializando em direito eleitoral. E convenhamos, né, Brenda, não é uma área onde a gente vê muitas mulheres atuando, principalmente mulheres jovens. Não é. É uma área muito mais masculina, tanto dentro dos partidos políticos quanto na advocacia eleitoral. E tentar mudar esse quadro é o meu trabalho. Por quê? Bom, eu me envolvo com política desde muito nova, sempre tive essa vontade de... Eu sempre acreditei muito na democracia. Então, eu sempre busquei muito incentivar que outras meninas como eu viessem a ter essa visão sobre a democracia, porque eu acredito que ela é a solução para todos os nossos males. Então, durante a graduação, eu estudei muito direito eleitoral, trabalhei na justiça eleitoral, fiz meu trabalho de conclusão, logo depois iniciei a pós-graduação, estudos, cursos, tudo voltado para esse meio. E agora eu lancei um projeto, que é um curso de compliance eleitoral e partidário, e um dos nossos pilares é a efetivação da participação feminina na política. Bom, vamos voltar um pouquinho então aí. Compliance, focado nos partidos e eleições. Já é um assunto bem interessante, para não dizer polêmico. Afinal de contas, realmente precisa ter um olhar o compliance, na verdade, me auxilia, que ele é um programa que busca trazer empresas, em princípio, né, mas agora sendo estendido para partidos políticos, busca trazer eles para o campo da integridade, da conformidade com a lei. Me faltou a palavra, a tradução literal de compliance. Inconformidade. Inconformidade, isso aí. Tá, porque aí fica muito claro que realmente é ver se está tudo dentro dos conformes e nem sempre está. Bom, passo adiante. Mulheres na política. Por que é necessário um olhar tão focado nisso? A gente sabe que tem as cotas para participação das mulheres, mas estão sendo respeitadas, não estão? E também se estão, o que acontece depois? Bom, conforme um estudo lançado em 2019 pela Inter-Parliament Union, que é uma associação das casas legislativas de cerca de 193 países, o Brasil se encontra em 133º lugar. Nossa! Nós apenas ganhamos de países como o Líbano, a Síria, a Índia, países que não existem praticamente direitos das mulheres. E nós estamos um pouquinho acima deles. A nível da América Latina, considerando 33 países, nós estamos em 32º lugar. Nós vencemos apenas de um país chamado Belize, que tem 62 mil habitantes e é uma monarquia. Gente, que vergonha! Na verdade, é horrível. É horrível. Claro que isso tem raízes históricas, né? O voto da mulher foi autorizado a partir de 32, mas era um voto que dependia da autorização do marido ou do pai, sendo ainda facultativo. E somente em 68 que nós vamos ter um voto efetivo entre homens e mulheres, só que nós estávamos na ditadura. Então, a participação feminina na política iniciou com a Constituição de 88. E como todo esse cenário político era, né, em sua maioria pelos homens, os partidos construídos por homens em sua grande maioria, é muito difícil a mulher entrar dentro desse cenário. As cotas existem para tentar mudar isso e na verdade, são cotas para que elas se tornem candidatas, não para que elas se elejam. Então, a gente aumentou o nível de votação, de cadastro de mulheres, né, na política, só que esse nível não aumentou em representação dentro das câmaras legislativas, no Poder Executivo. Por quê? Porque durante a campanha elas não têm incentivo. Então, muitas são candidatas de fachada e às vezes não percebem, às vezes sabem. Então, essa consciência política feminina a gente precisa reforçar para mudar esse quadro. Nós somos mais de 52% da população eleitoral do país, então tem que refletir isso. Brenda, aí também entra uma outra questão, claro, quando tu fala em incentivo, é incentivo dos próprios partidos, mas existe ainda uma dificuldade das mulheres votarem em mulheres. Existe. Porque se votassem, a gente já teria uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Na verdade, é uma cultura que... A cultura do machismo está enraizada em todos nós. Todos nós, em algum momento, temos alguma conduta machista e nem percebemos.
porque é algo que nós fomos construídos para sermos assim. Então, o feminismo não é aquela imagem que a gente tem de mulheres peludas e gritando. Se elas querem fazer isso, elas estão no direito delas, mas nós também somos feministas só por levantar a bandeira do feminino. Então, é necessário que a mulher levante a bandeira do feminino. Então, eu acredito que duas formas de mudar isso é o empoderamento, é as mulheres acreditarem nelas mesmas, acreditarem nas nossas bandeiras, acreditarem que nós somos capazes de mudar a situação nacional, e a sororidade, mulheres acreditarem em outras mulheres, porque nós temos as mesmas dificuldades, nós enfrentamos os mesmos problemas e nós sabemos as mesmas soluções. Uma outra situação também que volta e meia a gente ouve é a dificuldade das mulheres que já estão eleitas, atuando, mas muitas vezes não conseguem implementar seus projetos, levar adiante suas ideias, exatamente em função da situação já concretizada ser essa conservadora, formada por homens, que não querem dar muito o braço a torcer ali, dar espaço. E aí? São dois desafios, né? O primeiro é conseguir que as mulheres sejam eleitas e por isso precisa de políticas afirmativas, precisa que as mulheres votem em mulheres acreditem nas suas próprias bandeiras. E depois disso, depois da eleição, as mulheres são vítimas tanto da minoria, tanto do fato de serem minorias, porque se nós formos pensar, o Congresso Nacional é composto por 40% de mulheres. Né, num contexto que nós somos 52% do eleitorado, isso não parece muito normal, né? Então, as mulheres dentro já eleitas, elas sofrem muita violência política, porque elas não conseguem implementar os seus projetos por serem minorias e porque essa maioria muitas vezes não acredita nos projetos que elas pretendem levantar. A gente tem algum dado sobre o percentual de mulheres no Rio Grande do Sul em relação ao resto do país? Sim, nós temos 55 deputados estaduais e 8 apenas são deputadas mulheres. É muito pouco. É cerca de 15%, 14, 15%. Porto Alegre, na Câmara do Municipal, é o mesmo reflexo. De vereadoras, nós somos 14%, porque são 36 vagas, 5 mulheres. Todo o país reflete esse quadro. É tudo mais ou menos a mesma proporção. Para te ter noção, em todos os estados do país nós temos apenas uma governadora. E por que na Câmara, em Brasília, tem um percentual maior? Na verdade, nós temos um percentual, todos seguem um percentual de 14% a 15%. Na Câmara dos Deputados, são 77 deputadas para 513 vagas. Ah, não, é bem pouco. Bem pouco. São 81 vagas de senador e 12 mulheres senadoras. É muito pouca gente. Aí eu pergunto, qual é o próximo passo? A gente vai ter eleições municipais esse ano e primeiro já fica o convite para todas as mulheres e homens também que estejam nos assistindo refletirem sobre isso. Qual é, na prática, quais são as formas que a gente pode começar a trabalhar isso? Na verdade, eu acredito que são a quebra dos dois fatores que são as causas para que as mulheres não estejam na política. O primeiro fator é o fator cultural, é o preconceito, a discriminação, que é tanto pela parte dos homens quanto pelas próprias mulheres, que não acreditam nas suas próprias bandeiras e nem na relevância delas. Se for pensar, a mulher é quem introduz o filho na escola, a mulher é quem tem contato mais imediato com o posto de saúde. Então, essas bandeiras são relevantes, estão no nosso dia a dia e são essas bandeiras que as mulheres levantam. Então, o primeiro passo é quebrar essa barreira cultural e o segundo passo é quebrar a barreira institucional, que é a barreira dos partidos políticos, que é aplicar a reserva de candidaturas de 30%, aplicar as receitas públicas que são destinadas para mulheres de uma forma efetiva e verdadeira, não tratar a mulher como laranja. Nós, mulheres, podemos ter as cores que nós quisermos, menos laranja, a gente não pode aceitar isso. Essas receitas públicas que são destinadas para as mulheres, né? Como é que funciona a escolha de para onde alocar esses recursos? São duas receitas que são usadas durante a campanha, que é o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. O fundo partidário os partidos recebem todos os anos, então eles já recebem essa verba normalmente e tem que destinar todo ano 5% dessa verba para uma secretaria de mulheres para fazer políticas de incentivo.
E durante a campanha, eles têm que, essa verba do fundo partidário, destinar 30% para as campanhas femininas. Que é o mesmo percentual do número de mulheres que tem que se candidatar. Exatamente. E a legislação prevê que, se existir 40% de mulheres, 40% do fundo partidário. Essa porcentagem vai acompanhar o número de mulheres candidatas. E o fundo especial de campanha, os partidos têm que fazer uma previsão de como vão distribuir. Eles recebem um valor conforme a lei prevê para cada um, conforme a sua representação no Congresso Nacional. E dentro dessa previsão deles, eles também têm que dispor que 30% ou a porcentagem respectiva de candidatas vão receber esses valores para incentivo das suas campanhas. Tá, na prática isso funciona? Não. Como? Não. Não. Não tem fiscalização? A questão do fundo partidário e do fundo eleitoral é uma questão que está sendo implementada nas últimas eleições. A questão das cotas é desde 2009 e quando um partido não segue a reserva de cotas de candidatura, ele sofre cassação da chapa. E quando o partido não segue a distribuição dos valores, as contas são desaprovadas e é feita uma investigação para apuração de abuso de poder econômico. Eles são punidos e muitos perdem os cargos. Mas a punição, ela é efetiva, ela é suficiente, acredito que tenha que vir a ser maior, mas isso não está impedindo que os partidos continuem a agir dessa forma, tá, mas infelizmente. então, considerando o lapso de tempo pequeno ainda desde a implementação das cotas, existem processos pendentes para avaliar essas contas e esses percentuais ou isso nem chegou a ser feito? Bom, em relação à eleição passada, tudo já foi apurado pela Justiça e foram punidos quem fugiu dessas normativas. Para as próximas eleições, tem que seguir essa reserva de cotas, essa destinação dos valores públicos e, se não seguir, os partidos vão receber as punições devidas. Existe um plano, os objetivos da ONU Mulher para Desenvolvimento Sustentável, que prevê que, se tiverem mais ações afirmativas como essa no Brasil, e envolve também outros projetos de lei que querem, inclusive, implementar a reserva de vagas já eleitas, destinar bancos para mulheres. Então, se forem incentivadas essas políticas afirmativas, em 2030 já vai existir uma igualdade. Tudo bem, estamos no caminho. É uma década de muito trabalho, muita luta e, água mole em pedra dura, Exatamente. Né? Mas já temos a oportunidade de, em outubro, botar em prática essas ideias de realmente nos fazer representar em todos os aspectos. Brena, muito obrigada pela tua presença aqui, pelos ensinamentos. É complicado, né? Eleições é sempre complicado. Mas vamos ficar de olho e vamos ver se o cenário muda. Obrigada. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo e já volta. E agora é hora do Na Medida com Giana Trevisan. Na Medida. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Olá! Hoje o quadro Na Medida vai falar um pouquinho sobre saúde, comportamento e bem-estar. Lembrando que o quadro Na Medida é um oferecimento de Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Para falar sobre esse tema, eu convidei o Dr. Renato Slonka, que é especialista em doenças autoimunes, e também a Mônica Riffel, que é CEO em Maturidade Ativa e é CEO da Maturilab. Como CEO da Maturilab, Mônica, é difícil estimular essas empresas a reconquistar esse público? É bastante difícil porque a gente percebe que ainda existe um preconceito, né? Nós chamamos isso de etarismo ou de ageísmo, é um pilar da diversidade que precisa ser trabalhado. Nós temos uma cultura ainda no país que não valoriza a pessoa velha, né? Sendo que hoje, pessoas 50 a mais não são pessoas velhas, são pessoas jovens, né? Nós costumamos dizer que os 60 de antigamente são os 40 atuais, né? E os 40 são os 20, né? Então, a gente precisa conscientizar as empresas, né? Por que não, nesse momento, trazer a questão da intergeracionalidade, né? Poder trabalhar com diversas gerações, onde tu pode exponenciar os resultados da empresa, porque tu diversifica o pensamento, né? A inovação, tu consegue trazer ideias completamente diferentes, né? É ainda uma caminhada bastante desafiadora, né? Para a gente poder realmente introduzir 50 mais de volta ao mercado de trabalho.
E isso tudo tu acredita que se deve ao envelhecimento da nossa população? Então, a gente usa uma expressão, né, de que saem os gurus e entram os guris, né? Por muito tempo as empresas passaram por um processo chamado juniorização, né? E o que é isso? É trazer os millennials para trabalhar nas empresas e tirar as pessoas maduras, né? Eu acredito que nós estamos agora entendendo que nós, com a questão da inversão da pirâmide demográfica, nós vamos precisar, sim, pensar de que nós vamos ter uma população mais envelhecida e nada mais justo do que a gente olhar para essas pessoas, tanto em termos de negócio, de serviços, como também como carreira profissional, né? Olhar que essas pessoas têm muito a contribuir, bastante coisa para poder trazer para os negócios e para as empresas, né? A questão da longevidade está muito associada a uma longevidade saudável. O que a gente tem que pensar? As pessoas vão viver mais tempo, mas as pessoas vão ter muito mais carreiras, muito mais oportunidades, elas vão alargar, na verdade, a possibilidade de conhecimento, né, e de atividades que elas não poderiam em outra época porque não era permitido que elas vivessem tanto tempo. E com essa questão do desemprego, né, que está tão em alta agora no país, como é que essas pessoas maduras se sentem quando vão buscar uma vaga, quando vão buscar uma oportunidade? Bastante desqualificadas, eu diria, né? As pessoas têm trazido suas dores, né? Têm trazido muito seus sentimentos de que não são reconhecidos, não são valorizados, entendem que são descartados muitas vezes, né? Muitas pessoas não colocam nem a idade mais no seu currículo para que isso não seja um fator, né, de eliminação. Existe um sentimento de que as entrevistas, quando são feitas com os maduros, são entrevistas feitas por pessoas jovens e que fazem perguntas que não cabem mais para uma pessoa que já teve uma trajetória de 30, 35 anos de carreira, fazer perguntas como alguém que estivesse entrando no mercado de trabalho, né? Mônica, eu vou conversar agora na sequência com o Dr. Renato, né? Como é que tu vê essa troca diária, né? Nessa altura da vida dele, ele quer continuar transformando vidas, mas em outro setor. Dr. Renato é um case para nós, né? A gente entende que o Dr. Renato fez exatamente o que a gente vem trabalhando com diversas pessoas na maturidade, que é ressignificar os seus projetos de vida a qualquer momento, a qualquer idade, né? Muitas vezes as pessoas acham que já se encerrou esse período, né? De poder inovar, de poder se reinventar. O Dr. Renato, para nós, é um case muito importante de inspiração, mostrando que é possível, sim, desde que a gente tenha vontade de fazer um novo projeto, desde que a gente queira realmente, né, estabelecer um novo formato de uma carreira, né, ou um outro olhar sobre alguma atividade que a gente acha interessante. Então, o Dr. Renato, para mim, é uma das pessoas que eu quero muito ter próxima de mim para mostrar que é possível, né, e que a gente pode, sim, fazer uma nova carreira ou se reinventar na vida ou dar mais sentido à nossa vida lá na longevidade, né, numa idade mais avançada, digamos assim. Obrigada, Mônica. Vou conversar agora com o Dr. Renato Slonka, né? Como eu havia falado, que ele é especialista em doenças autoimunes. Como é que é o significado para o senhor, né, dessa mudança, dessa transformação diária? E como o senhor se sente hoje, aos 72 anos, fazendo essa mudança? Bom, eu me sinto muito bem. Na verdade, eu me sinto muito feliz. E estar feliz, estar amando o que a gente faz, claro que é fundamental na vida. Sair do consultório todos os dias, vendo os meus pacientes, especialmente os pacientes que retornam com as suas melhoras fantásticas para doenças muito graves, eu digo para mim mesmo, nada melhor do que ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama. E é o que eu hoje estou fazendo. Eu hoje não opero, não vou ao hospital, amei a ortopedia me deu tudo que eu tenho até hoje, mas não está escrito em lugar nenhum que a gente tem que fazer toda a vida a mesma coisa. E hoje eu estou fazendo outra. Não sei o quanto vai mudar no futuro. Como eu pretendo trabalhar até os 100 anos, temos tempo para mudar de novo, talvez. E quais os benefícios que o senhor acredita que trouxe para a sua saúde essa mudança? Claro que, como eu fui estudar tudo isso, evidente que trouxe muitos benefícios para mim mesmo. Hoje, o resultado da minha vitamina D é 97, quando era no princípio 18, insuficiente. E assim como eu tomo todos os meus outros suplementos, e eu estou falando para mim que não tenho nenhuma doença, eu faço isso para ter a longevidade. Ou seja, por exemplo, usar o magnésio para evitar a depressão,
para trocar o Rivotril, os medicamentos que se usa psiquiátricos por magnésio, que está mais do que provado que tem um efeito fantástico, inclusive em esquizofrenia e outras doenças. Então, hoje eu me sinto muito bem tomando as minhas 30 cápsulas por dia que eu tomo entre os vários tipos de medicamentos. São 30 porque só de magnésio eu tomo 9. Doutor Renato, que recado o senhor deixaria para os nossos telespectadores, né, em relação a essa sua técnica de longevidade aí, né? As pessoas que estão desestimuladas e querem reconquistar o mercado novamente. A primeira coisa é saber que aquilo que foi até aquele momento, tem que mudar, tem que ser uma coisa nova. Quando eu li Hermann Hesse aos 19 anos, em Demian, está escrito que a ave sai do ovo e o ovo é o mundo. Para nós nascermos, temos que destruir o mundo. Então, para nós nascermos para uma coisa nova, temos que deixar para trás aquilo que foi. Tentar conseguir a mesma coisa novamente é difícil. Então, nós temos que olhar o mundo, olhar tudo, estar bem informados, ler, conversar, sem muito estresse, e aí vão aparecer as oportunidades. O que nós temos é que, como diz o gaúcho, quando passar o cavalo encilhado, tem que montar, mas tem que estar olhando para ver onde o cavalo vem, né? Muito obrigada, doutor Renato, pelas suas informações. Muito obrigada, Mônica. Espero que vocês aí de casa tenham gostado e tenham servido essas dicas aí para a vida de vocês. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade no Virou Moda. Até lá! Na Medida. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. E falando em longevidade, no próximo bloco a gente vai conversar com 2 aventureiros com mais de 60 anos que botaram pé na estrada. Não sai daí. "60 na estrada". Esse é o nome do perfil no Instagram e também agora do canal do YouTube desse casal, Daisy e Maria Bertolini, aposentados e aventureiros, né? Uma maravilha. certeza. A gente olhando o Na Medida agora, pensando em longevidade, mercado de trabalho, as pessoas realmente vivem mais, trabalham mais, mas também se permitem mais, ainda bem. E vocês, há 2 anos, resolveram sair por aí e mostrar isso pro mundo. Exato. Como é que foi essa decisão? Nós sempre viajávamos, assim, esporádico, fim de semana, férias, feriadões, a gente sempre viajar com a família toda, tal. E a última viagem que nós fizemos, fomos para Argentina, aí foi a família toda. Aí foi em virado 16 para 17. Aí quando chegamos de volta, aí não quiseram mais viajar com nós, né? E assim, então vamos começar a viajar nós. E nós se preparamos, nós queríamos viajar não parando em hotel, como a gente parava antes, assim, vamos viajar com alguma coisa para a gente dormir dentro. Aí começando lá atrás, nós tínhamos uma amiga nossa, que ela mora em Fortaleza, e ela vivia convidando nós para ir para lá. E sempre mas não vão de avião, não dá, de avião é complicado, tu não vê nada, só a saída e a chegada e acabou. Daí ele falou, vamos tentar viajar de Kombi, então, né? Aí fui atrás de Kombi para comprar e tal, quando eu cheguei em casa, tem uma Kombi em vista aí e tal, e ela, não, de Kombi não vou, né? Questão da Kombi é questão de conforto, não tem conforto, depois não é uma mecânica muito confiável. E aí nós tínhamos uma doblô já, que nós tínhamos na empresa, e minha filha assim, por que não vão com a doblô? Disse, meu Deus do céu, a doblô é tão pequena, né? E aí comecei a montar. Começou a montar, eu e ela, fomos montando ela, na nossa casinha, né? Mas ela é tão pequenininha, sabe que eu estava montando ela e não acreditava que nós ia viajar com aquilo, porque nós temos uma casa até confortável. E até que ficou pronta. Quando ficou pronto, assim, meu Deus, agora tem que ir, né? Sim, agora que a gente botou em prática, não dá para voltar atrás. Não, agora não dá para voltar atrás. Aí se mandaram. E ela estava bem entusiasmada. Não, vamos lá. E eu estava meio assim, né? Mas... Aí nossa primeira viagem, nós fizemos Chile, daí nós fomos longe, ficamos 63 dias, né, do Chile. Então nós passamos para a Argentina,
Então foi aventurando, foi a viagem, digamos assim, que a gente mais gostou, acredito, porque tenha sido a primeira viagem longa. Marcou E ficar bastante. tempo A gente fora. tem algumas fotos das viagens, vamos rodando e conferindo. Olha aí, ó. Isso foi o que, Maria? Ali nós estávamos tomando chimarrão. Aonde? Dentro da nossa casinha agora. Acho que foi em Cananéias, hein? Não, isso não é dentro da Doblô? Não. Ah, tá. Dentro do carro atual. Ah, tá. Aí vocês mudaram de carro. Sim, nós fizemos essa viagem, Ah. depois fizemos mais um período do Brasil, e aí nós trocamos de carro. Ah, sim, agora estão com um carro daí maior. Bom, essa não é a casa de vocês. Onde foi isso? Essa ali foi em Tiradentes, lá no Bichinho. Que legal. Casa essa casa, Torta. É. Isso é a próxima. Isso. Esse fica em Carancas. Carancas, né? Onde fica Carancas? Minas Gerais. Minas Gerais. Conheceram tudo em Minas Gerais? Não, Não? nós fizemos a Estrada Real. A Estrada Real, ela sai de Paraty e ela vai até Diamantina. Então a gente fez uma parte dela, fizemos uma parte histórica. Isso aí. Ali foi em Poços de Caldas. Quantas cidades vocês já conheceram, já sabem? Ah, meu Deus do céu, nós conhecemos o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e uma parte de Minas. Nós conhecemos, Olha que foto linda essa. acho umas 6, 7 províncias da Argentina. Nós conhecemos todo parte do Atacama, né, do Chile. Olha que legal, deve ser lindo, né? É lindo demais, quando nós fomos a São Pedro, Atacama, e depois aí fica em Antofagasta, no Chile. Adoraram o Chile, né? Ah, Vocês estavam Chile é conversando assim- antes que se apaixonaram. O Chile, sim, o Chile, assim, a coisa ficou No coração. Ficou no coração, tem que E voltar. o que vem pela frente agora em termos de planos de viagem? Não, nós tivemos que voltar nessa viagem, que a esposa tem problema no quadril e no tornozelo, e começou a doer lá. Disse, então vamos voltar agora que não estamos tão longe, né? E vamos resolver. Depois nós Dá vamos uma paradinha. Então, provavelmente, dá uma semana que a outra semana já vou estar pensando de novo. Mas vamos retomar lá que nós paramos. Aí nós vamos até lá em Minas e E vamos seguir em voltam e frente. retornam de lá. Sim, vamos começar de lá para frente. E aí vão pra onde? Nós vamos fazer o Nordeste também. Agora, quando vocês definiram o nome 60 na estrada, o objetivo era incentivar as pessoas com mais de 60 a tomar coragem, realmente sair pelo mundo, se aventurar, porque muitas vezes as pessoas se acomodam, né? Acabam não vou sozinho, não vou mais me aventurar por aí. Qual foi o objetivo de vocês? O nosso canal, o objetivo dele é incentivar as pessoas da terceira idade a viajar. Então, quando o pessoal sempre fala no nosso canal, que o pessoal se aposenta, acha que a vida acabou, né? Então é uma nova fase. Então, pega o amor e vai pra estrada. E aí a família agora não reclama, tipo, vocês viraram uns aventureiros, não dão mais bola pra nós, vivem por aí. Não. Ou eles incentivam? Eles apoiam, incentivam. Que legal. Quais são os sonhos de vocês, de lugares ainda pra ir? Nosso plano agora é nós fazer todo o Nordeste, fazer o litoral brasileiro todo. E depois nós vamos voltar e vamos até a Colômbia. Nós queremos pegar da Colômbia o Ushuaia. Nosso plano inicial era nós ir para o México. Mas aí tem o pessoal da América Central, tem o pessoal que viaja, que é amigo nosso, eles falam que é meio complicado lá, tá? Então a gente fica meio receoso, né? Mas tem muita estrada pela frente ainda, né? Você vai fazer todo o litoral brasileiro e ainda depois de Ushuaia até a Colômbia? Até a Colômbia. É muita coisa. Vocês têm noção de quantos quilômetros dá isso? Quantos milhares? Olha, de quilômetros? dá muita estrada. Nessa viagem agora, nós ficamos 4 meses, nós fizemos 8.000 quilômetros. Na viagem do Chile, nós fizemos 10.000. E nessa outra que fizemos em Buenos Aires, ficamos 17 dias em Buenos Aires, foi 1 mês e pouco. Aí fizemos Buenos Aires, fomos até La Plata e fizemos o litoral do Uruguai, aí fizemos 5.000. E como é que vocês organizam, por exemplo, mala de viagens, itens a levar? Como é que vocês fazem a escolha do que carregar junto? O básico. Tem que ser leve. E o que fica para trás?
Saudade só. Saudade. Que coisa boa isso, né? De repente vocês também percebem que dá para viver com muito pouco, muito leve e o que ganha em experiência e memórias. Como é que é quando vocês trazem souvenir para a família? Alguma coisa. É que assim, ó, a gente viaja com... Nós temos um orçamento, tanto dia. Então, se sobrar... Se sobrar, aí tá no lucro, sobra né? alguma coisa. No final, a gente vem... Mas provavelmente, assim, a gente com alguma coisa sempre traz. Nas viagens, falou assim de planejar, a gente... roupa, coisa assim, a gente tem pouca coisa na caminhonete. Então, o nosso maior forte foi o desapega. Nós temos que desapegar de tudo. Então, na estrada, a gente tem o básico, o principal. Se nós comprar alguma coisa na estrada, tem que se desfazer de alguma coisa que a gente tem junto. Porque não tem como carregar. Não tem. E vocês comem dentro do carro mesmo? Tudo no carro. Aí vão parando em mercadinhos, fazendo compras. Como é que é o dia a dia de vocês? A gente faz compra para semana. Se faltar, a gente compra. Mas a gente faz tudo dentro da caminhonete. Aí vai tocando. Dormem quantas horas por dia? Bastante. Bastante. É uma viagem sem pressa, né? Chegam, rodam, chegam no local, fazem daí ali o turismo, tiram as fotos, postam e dormem. A gente tá em casa, né? Nós estamos sempre em casa. Daí nós chegamos em alguma cidade, não tem assim, vamos estar na cidade, vamos ficar 2, 3 dias, um dia, né? Não tem isso. Nós chegar no lugar e achar que tá legal, a gente fica uma semana também. Sim, porque vocês não têm planos engessados, dá Não, pra não. ir dançando realmente conforme a música. E não temos assim um roteiro pré-estabelecido. Nós chegamos no lugar e alguém diz, tá lugar, tem um lugar, tá bonito lá, vamos lá. A gente pega e vai. E já passaram por alguma experiência assim, muito maluca ou desconfortável nessas viagens? Já. Já. Conta. Não, experiências assim malucas, sempre dá aqueles os problemas no carro, nos lugares. Foi lá em São Tomé das Letras, foi um lugar assim que... Onde fica São Tomé das Letras? Fica em Minas, mas é um lugar bem estranho aquilo lá, né? Uma cidade assim... É bem louco. Bem louca. Por quê? O misticismo lá é muito forte, tem uma cidade em cima de uma montanha e tem muitas cachoeiras lá também. Nós fomos visitar o tal da Cradeira do Amendoim, que é uma loucura, né? Que tu para o carro numa descida assim, tu larga o carro e ele sobe de ré sozinho, assim, Sério? Sim. Aquilo é uma loucura, né? Mas vocês acham que tem uma coisa meio mágica, meio uma energia dizem que mística? é magnetismo lá. Eu vou chegar. Olha, que interessante! Diz que lá tem disco voador, então tem OVNIs e tem o ZT lá. E vocês viram alguma coisa? Vocês viram duendes lá? Alguma coisa não tem nada, estranha? mas diz que aparece. Lá tem até o Festival das Bruxas, tem lá, tem um monte de coisa. E qual foi o momento mais marcante dessas viagens? Olha, marcante todo dia é legal, todo né? dia, mas todo dia é algo diferente assim que acontece. Mas tem aquelas coisas assim que mais marcam, digamos assim, quando nós chegamos em Antofagasta, é um lugar lindo, sensacional, nós paramos à beira do mar. La Serena também é um lugar assim, sensacional. E no Brasil a gente conheceu muito lugar. Agora nós passamos agora nessa viagem, passamos Ouro Preto, passamos Mariana, nós passamos Congonhas e... Tem muito lugar para conhecer no país, né? Tem O muita Brasil coisa. é muito rico. Como a gente fala o pessoal assim, não sei, todo mundo quer ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, nada contra, né? Mas vamos conhecer o Brasil. O que nós temos aqui... Fazer a lição de casa também, né? Conhecer o que a Exato. gente tem aqui. É outra coisa assim, nosso pensamento era fazer o litoral, desviar São Paulo e desviar o Rio de Janeiro. Nós passamos São Paulo e ficamos uma semana em São Paulo e andamos tranquilo lá, que nem estivesse andando na nossa cidade ali, que é bem tranquila, né? Sim. Tranquila, sem problema nenhum. Nós víamos o pessoal andando na rua com o celular na mão e ali na boa. Ou nós estávamos no lugar que era mais seguro. Olha, eu acho que tá mais seguro que aqui, né? Bom, para quem quiser acompanhar, seguir acompanhando esse casal aventureiro, 60 na estrada, vão ter próximas viagens, aventuras, vão desbravar o país, dão dicas também no Instagram. Sim. Aí no Instagram a gente fala o lugar que a gente para, que é seguro para parar, isso é para outros viajantes, né?
Então, quem está na frente... E nós também Vai, claro. E nós estamos se espelhando em outros que já passaram nos lugares. Então, nós temos um programinha que a gente tem onde é que parar, né? Então, nós só paramos em postos de combustível. E nós já paramos em praça, nós já paramos no deserto, nós já paramos na beira da praia, nós já dormimos por todo lugar. Que experiência, hein? Sensacional. Olha, vamos ficar de olho nesses dois. Bom, antes de encerrar o programa, vamos pro nosso TikTok de todo dia. Vocês vão gostar, quer ver? Roda aí. Olha aí, a produção me sacaneou e botou, mas gente, foi 10 dias treinando com meu filho, nós conseguimos! E depois o produtor ainda disse que é fácil, não é nada. Eu desafio vocês, mandem vídeos aqui, quero ver quem é que tá sabendo fazer. Aliás, desafio vocês também, quero ver essa dancinha aí num lugar bem exótico no Brasil, que tal? Vamos ver. Olha aí, ó. Vamos ver. Viram? Bom, olha aqui, ó. Muito obrigada pela presença de vocês, Daisy, Maria. Sucesso, vamos acompanhar essa estrada não sem um pouquinho de inveja, né? Porque é bom ver viagens, sair pelo mundo e espero que vocês tenham muitas experiências bacanas. Obrigado. Obrigada. E até agradecer também por ter a oportunidade de estarmos aqui, né? E te conhecer também. Ah, né? que bom, né? Bom, a gente vai continuar batendo esse papo, mas agora fora do programa, porque acabou o tempo. Amanhã estamos de volta e eu aguardo todos vocês. Beijo.